Bem, pessoal, esse vídeo que eu estou gravando é para a gente fazer uma breve revisão sobre o assunto de cinemática. Esse assunto de cinemática é um assunto que nós já vimos lá no primeiro ano do ensino médio. Normalmente é o primeiro assunto que a gente aprende em física. E aí é aquele assunto que fala sobre velocidade média, aceleração, tem os gráficos, tem umas funções horárias, né? Então é sobre isso que eu gostaria de relembrar muito rapidamente com vocês. Nesse vídeo, eu vou fazer uma breve revisão teórica do assunto e vou gravar um outro com alguns exemplos, resolvendo alguns exercícios, onde cada uma dessas equações são utilizadas, né? E algumas propriedades de gráfico também, tá? Então, o objetivo da cinemática qual é, né? É você ser capaz de prever onde que um determinado objeto que se move vai estar em um instante subsequente. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma estradinha, né? Aqui é o zero da estrada e as posições da estrada crescem aqui para a minha direita. Posição em cinemática a gente normalmente representa pela letra S, tá? E nesse caso aqui, a posição está sendo medida em metros, e aí está entre parênteses. Então o carro A, por exemplo, ele está indo pela estrada com uma certa velocidade, uma certa aceleração, e o carro B está voltando pela estrada, tá? O objetivo da cinemática é, por meio de gráficos e de equações, prever onde esse carro A vai estar daqui a 2 horas, 3 horas, e a mesma coisa para o B, né? Onde ele vai estar daqui a 5, 7 horas, tá? Então é prever o movimento de objetos que se movem, tudo bem? Uma coisa muito, muito importante nessa parte de cinemática são os gráficos. Eu diria que nós temos dois gráficos fundamentais na cinemática. O primeiro gráfico ele representa posição em função do tempo. Lembrando novamente, né, que posição a gente usa a letra S, tá? Eu fiz aqui um esboço, né, do que seria o gráfico da posição em função do tempo para esses carrinhos aqui de cima. O carro A, como ele está andando para frente, essa linha ela tem que progredir para cima aqui no eixo da posição, tá? E o carro B, quando ele está andando para trás, tem que ser uma linha que volta aqui na direção do eixo da posição. Uma primeira característica importante desse gráfico é que toda vez que você encontrar no gráfico posição-tempo uma linha reta, isso significa que o objeto se move com velocidade constante, tá bom? E se por acaso a linha for curva, esse movimento necessariamente é acelerado. Velocidade constante vocês sabem, né? Ele sempre se move no mesmo ritmo. A cada segundo ele anda sempre o mesmo número de metros, tá? Já no movimento acelerado não é assim. Ele anda x metros no primeiro segundo, depois outros metros no segundo segundo, outros metros no terceiro e assim por diante, tudo bem? Esse outro gráfico é um gráfico diferente do primeiro, e aí já vai um alerta, né? Normalmente os alunos, quando veem um gráfico, eles não prestam atenção nos cuidados, né? Nos detalhes. Quando você olhar para um gráfico, a primeira providência que você tem que observar é o que esse gráfico representa, tá? Esse é um gráfico posição-tempo, esse gráfico é um gráfico velocidade-tempo. E por ser um gráfico diferente, possui propriedades diferentes, ok? Aqui, se você vê uma linha reta, não significa que esse carro tem velocidade constante, tá? Pelo contrário, nesse gráfico, se você vê uma linha reta, significa que ele é acelerado, diferentemente do gráfico de cima, ok? Esse gráfico velocidade-tempo possui uma outra propriedade muito, muito importante. A propriedade é, eu marquei aqui um determinado instante de tempo para esse carro A. Por exemplo, 3 segundos, tá? Quantos metros esse carro A percorreu nos primeiros 3 segundos de movimento? Se você quiser descobrir isso por intermédio desse gráfico, basta você calcular essa área aqui, ó. A área embaixo do gráfico corresponde à distância percorrida. A área é a área debaixo do gráfico velocidade e tempo, tá? Não nesse gráfico de cima, ok? Nesse gráfico aqui, a área debaixo do gráfico até o determinado tempo escolhido, aqui no meu caso 3, vai dar a distância percorrida até esse tempo 3, no caso. Tudo bem? Dá pra gente fazer mas muita coisa mesmo utilizando gráfico. Mas nem tudo, tá? A cinemática também possui algumas equações e algumas muito importantes.
Uma equação assim que é o beabá da cinemática é a equação da velocidade média. Isso é muito comum nas provas, tá? Quase toda a prova da UERJ, por exemplo, tem alguma questão envolvendo isso. Então aqui é V de velocidade, M de média, né? E aí só para relembrar, o que é o ΔS, né? ΔS é a distância percorrida, ok? Então, por exemplo, imagina que o carro A sai aqui da posição, sei lá, 2 e ande um pouco para frente e pare na posição 5, tá bom? Qual seria o ΔS desse carro A? De 2 para 5, ele anda quantos metros? Ele anda 3 metros, concorda comigo? Então aqui o ΔS seria 3, ok? Então o ΔS não é a posição onde ele está, mas sim quantos metros ele andou, ok? E ΔT é tempo, é o intervalo de tempo que se passou entre uma posição e outra, quanto tempo se passou entre uma posição e outra, tá? Fazendo essa razão, essa divisão, né, você tem como então calcular a velocidade média, ok? Uma coisa muito comum também na cinemática é a gente ter que transformar a unidade de medida. E uma das coisas mais comuns que tem é ter que passar de metro por segundo para quilômetro por hora, ou vice-versa, passar de quilômetro por hora para metro por segundo. E aí, uma dica rápida é você usar esse truque. Para passar de metro por segundo para quilômetro por hora, você multiplica o número por 3,6 e se for a operação inversa, obviamente você vai dividir por 3,6, tá? Uma outra equaçãozinha muito importante na cinemática é a definição de aceleração média. A aceleração média ela é muito parecida matematicamente com a expressão da velocidade. O que você muda, ao invés de ser ΔS, é ΔV. Você usa aqui variação de velocidade. Então, por exemplo, o carro está se movendo a 2 metros por segundo, né? E depois passa a se mover a 5 metros por segundo. Estou falando de velocidade, tá, gente? 2 metros por segundo e depois 5 metros por segundo. Pô, se ele passou de 2 para 5, a velocidade aumentou, certo? E a velocidade variou de quanto? De 2 para 5. Variou de 3. Então esse é o ΔV que você vai colocar aqui, tá? Se esse for o caso, né? E ΔT é a mesma coisa de cima, intervalo de tempo, tá? Uma coisa que eu preciso chamar a atenção para relembrar vocês é que a unidade de medida, eu usei aqui o colchete, tá, para representar. A unidade de medida da velocidade é o metro por segundo, né? No Sistema Internacional de Unidades, metro por segundo. Já a unidade de medida da aceleração é metro por segundo ao quadrado, tá? Isso é diferente, ok? E você precisa saber o que significa cada um dos dois. Isso é extremamente importante, extremamente importante. O que significa um objeto se mover com uma velocidade de 3 metros por segundo? Significa que a cada segundo ele anda aqui naquela estradinha 3 metros. Aí passou mais um segundo, ele anda mais 3 metros. Mais um segundo, mais 3 metros, tá? E se o carrinho não tivesse uma velocidade de 3, não? Se ele tivesse uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. O que isso significa? Isso significa que a velocidade dele aumenta de 3 em 3. Então, se a velocidade dele agora é 0, um segundo depois, essa velocidade será de 3 metros por segundo. E se passar mais um segundo, a velocidade vai aumentar para 6 metros por segundo. Se passar mais um segundo, vai aumentar para 9 metros por segundo. Repara que isso aqui não tem nada a ver com posição. Ele saiu da posição 0, posição 3, 6, 9, não é isso? Significa que a velocidade dele aumenta de 3 em 3, ok? E aqui nós, para terminar, né, temos 3 funções horárias, ou melhor, 2 funções horárias e uma equação, tá? Essas funções horárias, elas nos permitem aquela ideia principal que eu havia dito lá no início. A gente consegue, por exemplo, com esta daqui, descobrir qualquer velocidade futura que o carro vai ter, sabendo a velocidade inicial, sabendo a aceleração e sabendo o tempo. Então, por exemplo, um carro parte com velocidade 2, uma aceleração que vale 7. Qual vai ser a velocidade final dele daqui a 3 segundos? Só colocar esses valores aqui e obter o valor da velocidade final, tudo bem? De uma maneira semelhante, nós temos uma função horária para calcular posição. Então ele calcula a posição num tempo futuro, com base em quê? Com base na posição inicial que ele já tem, ou seja, de onde ele parte, né? De onde ele começa o movimento, tá? Com base na velocidade inicial dele, com base na aceleração do movimento e no tempo. A minha letra T aqui não ficou das melhores, mas esse troço aqui é um T, tá bom? E por último,
Você tem mais uma expressão, que no caso agora é uma equação simples, não é uma função, que te permite calcular a velocidade final que o cara vai ter em função, não do tempo, tá? Mas em função da velocidade inicial, da aceleração e da distância percorrida. Essa última equação aqui, também conhecida como equação de Torricelli, aí vai depender da pronúncia da criatura, às vezes uma mão roda em alguns exercícios, ok? Então, como eu havia te dito, esse vídeo, só para fazer uma breve revisão teórica, eu vou gravar um próximo ilustrando como utilizar essas equações, esses gráficos, na resolução de problemas.